Olá pessoal, a partir de agora nós vamos ver a última divisão celular, que é a meiose. Então vamos ver como que acontece, entender um pouquinho todo esse processo. Bons estudos! Então, a partir de agora a gente fala da meiose, que é aquela divisão celular que ocorre nas células das gônadas, tá? Para a produção de gametas, de células sexuais. Então, como que ocorre esse processo? Ele ocorre em duas partes, vamos dizer assim. A célula não consegue dividir e formar gametas de uma vez só. Ela tem que formar, ela faz uma primeira divisão, depois ela faz uma segunda divisão e encerra com a formação dos gametas. Então, a gente tem a meiose 1 e a meiose 2. Vamos começar pela meiose 1. Meiose 1 também tem 4 partes, como a gente viu na mitose. Então, ela vai ter a prófase 1. Só que é um pouquinho diferente aí da mitose, porque na prófase 1 tem umas subdivisões, porque são algumas coisas que vão acontecendo devagarinho, para poder, já que eu estou falando em células que são formadas para reprodução, a gente quer variabilidade genética ao final, né? Se ocorre, na hora que a gente produziu essas células, que elas sejam bem diferenciais, porque se por um acaso elas, na fecundação, elas estiverem envolvidas, a gente pode ter um indivíduo com material genético um pouco diferencial e a partir daí levar uma variabilidade genética. Então essa é a ideia que acontece na prófase 1. Nós temos subdivisões, subfases. Nós temos o leptóteno. O leptóteno, os cromossomos duplicados, eles iniciam uma condensação um pouco maior. Então eles começam a condensar praticamente todo, tá? Não se esqueça, cromossomos duplicados são cromátides irmãs. Mesmo processo que a gente viu ocorreu em intérfase antes, tá? Os cromossomos foram duplicados, amarrados, formaram as cromátides irmãs. Então a condensação desses cromossomos, ela se inicia para fechar esse ciclo de condensamento. Zigóteno, a segunda subfase, os cromossomos homólogos se emparelham. Eu tenho cromátides irmãs, que são os cromossomos idênticos. Mas lembra que nós temos 23 pares de cromossomos nas nossas células somáticas? Por que 23 pares? Porque eu tenho os cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos são aqueles que têm o mesmo sequenciamento de genes, para as mesmas características. Um veio do pai, outro veio da mãe. Então, só que agora eles estão duplicados. Eu tenho cromossomos homólogos em forma de cromátides irmãs, que veio do pai, cromossomos homólogos em forma de cromátides irmãs, que veio da mãe, e eu tenho um parzinho a partir de agora. Está emparelhado da mesma forma, então eles estão se emparelhando, eles se encontraram no zigóteno. O paquítino ocorre a troca de pedaços entre esses cromossomos homólogos. Esse processo é chamado de crossing over. Então, o que seria isso? Cromossomos homólogos, eles não são idênticos. Eles têm o mesmo sequenciamento de genes, mas eles não são idênticos. Quem são idênticos são as cromátides irmãs. Então, quando emparelham os cromossomos homólogos, aqui o crossing over troca a perninha dos cromossomos homólogos. Então, o que vai acontecer? O sequenciamento de genes é o mesmo, mas eu posso ter genes com características diferentes, que veio do pai e veio da mãe, e a partir de agora eles estão trocados. O do pai está na mãe, o da mãe está no pai. Então fez uma troca, uma mistura de material genético. Aquela história da variabilidade, isso aqui está propiciando mais variabilidade. Então ocorreu crossing over. Crossing over significa permutação. Olha aqui o desenho. Eu tinha cromossomos homólogos. O que aconteceu? Eles trocaram as perninhas trocadas, e eles ficaram dessa forma, tá? O diplóteno, os cromossomos homólogos se separam. Então aqui eles estavam juntinhos, eles se separam com as suas perninhas trocadas. E aí, já que separou, já ocorreu o processo, eu posso entrar na diacinese, que é a separação total dos cromossomos, e a partir daí a membrana nuclear vai se desintegrar. Porque lembra que ela atrapalhava na mitose, ela vai atrapalhar aqui também. Então vocês perceberam? Na prófase 1, o que aconteceu? Nós misturamos um pouco mais o material genético, porque já que são células sexuais, elas podem fazer o quê?
uma mistura com o próximo material que ela se encontrar e a gente tem um indivíduo mais bem adaptado ao ambiente. Então, aí nós temos a metáfase 1. Tá? Metáfase 1, as cromátides irmãs, né, com os cromossomos homólogos, ficam na região equatorial da célula. Então, todo mundo se posiciona no meio da célula. Os centros celulares, que estão nos polos das células, que foram para os polos das células, os centríolos que formaram os centros celulares, eles amarram, jogam suas fibras, amarram no centrômero das nossas cromátides irmãs aí na história. Só que vai acontecer uma coisa muito interessante. A gente viu na mitose que vinha a fibra de um lado, a fibra do outro, e amarrava as cromátides irmãs de um lado do outro, separava o centrômero e puxava cada uma para um lado, tá? Aqui o que a gente vai perceber? Cromátides irmãs, região equatorial, os nossos cromossomos homólogos, né? Tá em região equatorial, vai vir uma fibra de um lado e vai amarrar no centrômero. Outra fibra do outro lado vai amarrar no outro centrômero. Vocês percebem que é uma de cada lado? Já dá pra gente perceber, olhando isso, que não vão ser separadas as cromátides irmãs. Elas vão juntas, então quer dizer, aquele cromossomo duplicado, ele vai para um lado, ele vai do outro. Quem será separado aqui? Ou quem serão separados aqui? Os cromossomos homólogos. Então eu tinha os cromossomos homólogos duplicadinhos, cromática de irmã, cromossomos homólogos. Quem se separam são eles. Vão o quê? As cromátides duplicadas para um lado e para o outro da célula. Anáfase 1, o que vai acontecer? Esses cromossomos homólogos, né, que foram separados, mas estão duplicados, vão para um polo da célula e vai para o outro polo da célula. Então, eles agora estão sendo puxados, centríolos puxando para os polos da célula. Chegam nos polos da célula, na filelófase 1, descondensam, reaparece nucleolo, reaparece membrana nuclear, começa a acontecer o processo de citocinese, essa célula estrangular, e nós temos duas células. O que a gente percebe assim, nós temos duas células com 46 cromossomos, mas elas não são idênticas entre si, tá? Porque elas têm 23 cromossomos duplicados. Então eu tenho o grupo de cromossomos homólogos aqui, outro grupo de cromossomos homólogos aqui. Como os cromossomos homólogos não são idênticos, eles têm o mesmo sequenciamento de genes apenas, um grupo tá para cá, outro grupo tá para cá, a gente não tem células idênticas. São duas células bem diferentes uma da outra, e aí, a partir daí, começa-se a meiose 2. Aí começamos a meiose 2. Tenho duas células com 46 cromossomos, 23 duplicados, diferentes entre si. E começa o processo da segunda divisão celular, nossa meiose 2. Então, primeiro é a prófase 2. Então, o que vai acontecer na prófase 2? As cromátides irmãs vão se condensar a partir de agora. Os centríolos vão duplicar, porque quando teve a separação das células, foi um parzinho de centríolos para um lado, um parzinho para o outro. Então, eles duplicam para a gente poder ter cada um nos polos da célula. A membrana nuclear vai desaparecer, automaticamente os nucleolos desaparecem, porque as cromátides irmãs, elas condensaram. Então, estou com a célula prontinha para divisão. Metáfase 2. Centros celulares lançam suas fibras e amarram as cromátides. Mas amarram daquele jeitinho que a gente viu na mitose. Fibra de um lado, fibra do outro, amarra de um ladinho, amarra do outro ladinho a cromátide irmã, separa o centrômero e agora elas estão separadas. Anáfase 2, o centríolo está puxando, elas estão sendo puxadas para os polos da célula. Telófase 2, elas chegam nos polos da célula, elas descondensam, a partir de agora forma-se o nucleolo novamente, membrana nuclear reaparece, ocorre o processo de citocinese. Formam duas células diferentes entre si e duas células com 23 cromossomos. Primeiro detalhe,
Esse processo da meiose 2 aconteceu nas duas células que foram formadas anteriormente. Lembra que no final da meiose 1 eu formei duas células com 46 cromossomos, 23 cromossomos duplicados. Então, meiose 2 aconteceu numa célula, meiose 2 aconteceu na outra célula simultaneamente. Foram separados, esses cromossomos que estavam duplicados, as cromátides irmãs, elas foram separadas aqui ao final. Então, eu fiquei, da primeira célula, formaram duas células com 23 cromossomos, na segunda célula formou mais 23, foram formadas, né? Mais 23 células com 23, mais duas células, desculpa, com 23 cromossomos. Então, ao final da história, eu tenho o quê? 4 células com 23 cromossomos. Então, essas são as células, esses são os gametas, são as células sexuais que vão se unir com outros numa época de uma reprodução. Então, vocês percebem, são células diferentes entre si, sem esquecer que a gente teve um crossing over lá no começo, então mistura um pouco mais o material genético e essas células ficam diferentes. Então, o que a gente observa de diferença entre a mitose e a meiose? A mitose ocorre em células somáticas, a meiose ocorre em células sexuais, em gametas. Vão formar gametas, aqui vão formar células somáticas. A mitose forma células idênticas, duas células idênticas. A meiose forma 4 células com metade do número de cromossomos da inicial. Então, aqui formam duas células diploides, aqui formam 4 células haploides. A gente vai perceber que a prófase 1 é diferente da prófase da mitose, porque ela vai ter aquele momento do crossing over para formar material genético diferencial, que na mitose não tem essa ideia, não precisa fazer esse tipo de coisa. E a gente vai ter uma prófase 2, acontecendo algumas situações, ela é mais parecida da mitose, mas ainda acontece algumas situações um pouquinho diferentes, tipo uma duplicação de centríolos. No restante, elas são muito parecidas, a mitose e a meiose, tá? Essas são as principais diferenças que a gente observa, tanto em uma como na outra. E a partir daí, nós encerramos essas duas aulas de divisão celular, onde a gente viu mitose na primeira semana e meiose na segunda semana.